Uniclac. Fala galera, continuando aqui a nossa brincadeira, você deve estar curioso para saber como é que a FCC, por exemplo, trabalha de forma diferentona aí em relação às outras bancas. Eu vou te mostrar aqui, ó. A FCC colocaria no enunciado, por exemplo, Sidney mora em Cascavel. Aí destacaria o verbo ou destacaria o complemento para poder trabalhar isso. Falaria assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta um verbo que possui o mesmo complemento. Ou, dentre as opções abaixo, assinale aquela que tem a mesma função sintática do termo destacado. Aí, claro, se for para falar diretamente do verbo, ela vai destacar o verbo. E aí vai perguntar qual das opções abaixo apresenta o mesmo tipo de verbo ou o verbo que possui o mesmo tipo de complemento. Aí, se for para falar da função sintática especificamente, aí vai destacar o termo, como aqui em Cascavel. Aí vai colocar assim, ó, letra A. O idoso morreu de fome. Na letra B, Sidney precisa de dinheiro. Sejamos mega sinceros. Se nós estivéssemos numa escola ou então fazendo um concurso que fosse padronizado, porque o ideal seria isso, não haver divergência entre as bancas, haver um padrão, ou então a bibliografia explícita. Ó, você vai estudar pela gramática do Bechara, é a visão do Bechara. Você vai estudar pela gramática do Celso Cunha, é a visão do Celso Cunha. Você vai estudar pela gramática do Rocha Lima, é a visão do Rocha Lima, e pronto, acabou. Ou então, já que não colocam bibliografia nos concursos públicos, que existisse uma padronização entre as bancas, trabalhar exatamente aquilo que a gente viu na escola. Se fosse isso, aqui o nosso gabarito, sem sombra de dúvida, seria, ó, letra A, porque nós enxergaríamos o verbo morar como um verbo intransitivo e, obviamente, o verbo morrer como um verbo intransitivo. Então, seria o nosso gabarito. Mas, para a FCC, qual seria o gabarito? Letra B. Por quê? Porque a FCC enxerga o verbo morar aqui como um verbo transitivo indireto, em Cascavel como um objeto indireto. E é claro que a FCC enxerga o verbo morrer como intransitivo aqui e o verbo precisar como verbo transitivo indireto. Mas isso aqui, calma, só a FCC até hoje pediu isso. Porque senão você se desespera. Ou você começa a ficar, né, curioso demais. Você fica assim, então, mas e se for tal banca? Mas e se for tal banca? Ah, se for a Selecom, se for a CETAP, se for a IDECAN, a IBAD, a OCP, a IBFC, a FAURGS, a Fundatec, a UFPR. E aí, Sidoca, o que eu faço agora? Meu Deus, meu mundo acabou. Calma. Só a FCC trabalhou isso. Só a FCC. Então, realmente, se você precisar encarar a FCC, você vai ter que ter a tranquilidade de girar a setinha e, opa, girar, né, a chavinha, né, a setinha, girar a chave e pensar, estou na FCC e a visão da FCC é uma visão diferenciada, é a visão do Celso Pedro Luft. Então, este verbo, que para muita gente e para a escola, e para mim, inclusive, sempre foi um verbo intransitivo com adjunto adverbial de lugar, para a FCC é um verbo transitivo indireto com objeto indireto. Pronto. E não é a FCC. Então, gira a chave de novo. E outra coisa, saiba que as outras bancas não se preocupam com essa análise sintática aqui destes verbos que indicam localidade e que possuem preposição. As outras bancas, inclusive a FGV e a FCC e a Sebrasp, essas bancas, elas não se preocupam com isso, elas se preocupam apenas com a regência. Tanto que quem ganha destaque são os verbos chegar e ir, que perdem, no fim das contas, a preposição a e não a preposição em. Então, fique tranquilo. Pô, mas eu vou encarar uma banca aí que eu nunca vi, uma banca nova. Fique tranquilo, porque só a FCC até hoje fez isso. Mas e se inventarem de fazer? Se inventarem de fazer, a gente vai descobrir num outro momento. Aí vai virar uma coisa para o futuro.
e não para agora. Para agora é isso. Tá, mas e se surgir uma banca nova? E aí, será que ela pode trabalhar isso? Dificilmente. A visão da FCC é uma adoção da FCC que só ela expôs até hoje no cenário do concurso público, tá? Então, fica tranquilo. Agora, continuando aqui, vamos para este camaradinho aqui, ó, o verbo de ligação. Lembra que eu disse que ia colocar uma listinha aqui para vocês? Vou colocar agora, ó. Ser, estar, parecer, ficar, continuar. Cansei de escrever com letra de forma, tá? Tornar-se. Ser, estar, parecer, ficar, continuar, tornar-se. São verbos de ligação. Agora, eles são sempre de ligação? Não, porque na língua portuguesa tudo depende de contexto. Mas devagar, vamos por etapas. Olha essa frase aqui, ó. Sidney está feliz. Eu tenho o verbo e eu tenho o sujeito. E feliz é o nosso complemento. E aí eu te pergunto, feliz é um objeto? Não. Feliz é uma circunstância? Não. Feliz é uma característica. Então aqui o verbo é de ligação e feliz é um predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando aluno que é o nosso sujeito. Só que aí tem gente que agora vai chiar e vai falar assim, mas peraí, Sidney, eu não enxerguei tão facilmente assim que era uma característica. Quer saber? Na verdade, para mim parecia mais uma circunstância de modo como ele estava feliz. E é neste momento nós precisamos entender a essência do complemento. Eu já mostrei a essência do verbo e agora vai ficar mais claro ainda mostrando a essência do complemento. Quando a gente pensa no complemento, como é que funciona o complemento? Tem três possibilidades, não é? É um objeto, é um adjunto adverbial e, no fim das contas, é um predicativo do sujeito, o terceiro complemento aqui. Só que estas funções aqui apresentadas, objeto, seja direto ou indireto, adjunto adverbial, predicativo do sujeito, são funções chamadas funções sintáticas. Tem a ver com os termos da oração, com as relações que os elementos têm dentro da estrutura. Esse elemento se liga a esse, então por isso sintaticamente tem esta função. Este elemento depende deste, então por isso sintaticamente tem esta função. São as funções sintáticas. Mas antes destas funções sintáticas, existem as funções morfológicas, que são as classes gramaticais. E agora é que vai ficar mais claro para a gente. Então vamos lá. Qual é a classe gramatical que vai dar função ao objeto direto ou objeto indireto? Então qual é a classe gramatical que tem também função de objeto? É o substantivo. Afinal de contas, o substantivo ele é núcleo de qualquer estrutura nominal. Ele não é núcleo só do sujeito. Ele também é núcleo do objeto direto, ele também é núcleo do objeto indireto. É só você pensar nos exemplos que nós já trabalhamos aqui, ó. Sidney comprou um relógio. Relógio é o núcleo do objeto direto. Sidney precisa de dinheiro. Dinheiro é o núcleo do objeto indireto. Sidney deu flores para Clara. Flores é o núcleo do objeto direto e Clara é o núcleo do objeto indireto. Veja, sempre substantivos. E quando não é um substantivo, é um termo em função substantivada. É um elemento que está substituindo, que está no lugar do substantivo. Agora, e qual é a classe gramatical a priori que vai exercer a função de adjunto adverbial? É o advérbio. E qual é a classe gramatical a priori que vai exercer a função de predicativo? A priori é o adjetivo. Aí, nesse momento, para alguns alunos, já ficou claro, porque o cara vai pensar, o adjetivo indica a característica e o advérbio indica a circunstância. Para outros, vai continuar nebuloso, porque ele vai pensar, mas espera aí, tem hora que eu confundo. E é normal confundir, tá?
É normal, não se sinta menor por isso não. É extremamente normal. Valores semânticos são assim, ó, fronteiriços, um colado no outro. Então, se você achou que era uma adjunta adverbial de modo, não se sinta menor por isso. Eu só vou te mostrar a estrutura para que este probleminha não aconteça mais com você. Lembra que em algum momento eu bati um papo com você sobre a questão de variação? Lembra que o adjetivo é uma classe variável e que o advérbio é uma classe invariável? Pois bem, vamos tentar variar a palavra feliz. Se eu não conseguir variar, é porque é um advérbio, morfologicamente falando, e sintaticamente vai ser o quê? Um adjunto adverbial. Se eu conseguir variar, vai ser um adjetivo, morfologicamente falando, e sintaticamente vai ser um predicativo aqui. Então aqui veja, eu não consigo dizer a aluna está feliz, mas eu consigo dizer os alunos estão felizes. Então, se de alguma forma eu consigo variar, ou jogando para o feminino ou jogando para o plural, eu não necessariamente preciso jogar para o feminino e para o plural. É um ou outro. Significa que é uma classe variável, portanto, é um adjetivo morfologicamente e sintaticamente vai ser um predicativo do sujeito. Aí tem gente que vai falar assim, mas peraí, Sidney, se é um adjetivo, eu não tenho que ficar na dúvida se é adjunta de nominal ou predicativo, eu não tenho que ver se é uma característica permanente ou não permanente. Isso só ocorre quando o adjetivo aparece na frase sem o verbo de ligação. Agora, quando tem o verbo de ligação, automaticamente tem quem? O predicativo do sujeito. Então, entenda. Eu não preciso do verbo de ligação para que tenha um predicativo do sujeito. Eu posso ter predicativo do sujeito sem verbo de ligação. O contrário é que não pode acontecer. Eu não posso ter um verbo de ligação sem que na estrutura exista um predicativo do sujeito. Obrigatoriamente vai ter um predicativo do sujeito se existir um verbo de ligação na frase. Agora, lembra que eu falei da questão do contexto? Estes verbos, eles não são sempre de ligação, eles são na maioria das vezes de ligação. Na maioria das vezes. Mas e se eu colocar assim, ó? O aluno está em Recife. Cidade linda, maravilhosa. Eu gosto. Meu amigo Rodrigo Bezerra de Recife. E aí vamos lá, ó. O aluno está em Recife. Diz para mim, tá aqui o verbo, tá aqui o sujeito e em Recife é o complemento. Mas em Recife, neste momento, é uma característica? Não. Em Recife é uma circunstância de localidade. Então aqui eu tenho um verbo intransitivo e um adjunto adverbial de lugar. Então, ó, necessariamente, para que seja um verbo de ligação, o complemento tem que ser uma característica. Se o complemento for uma circunstância, o verbo é intransitivo. E eu vou até falar com vocês sobre uma listinha que eu vi na internet de verbos de ligação. Eles inseriram o verbo andar. Eles colocaram o verbo andar como um verbo de ligação. A priori, o verbo andar, ele não é um verbo de ligação. A priori, o verbo andar, ele é um verbo intransitivo. Eu digo, João anda rapidamente. João anda vagarosamente. Neste momento, eu tenho um verbo intransitivo, pois quando eu digo que ele está andando, o que passa na tua cabeça? Que ele está andando, ó. João anda rapidamente. Tu imagina o João, ó, como? Andando rapidamente. Então, é um verbo intransitivo. E o rapidamente é uma adjunta adverbial de modo. Mas se eu disser João anda entristecido, aí eu não estou mais mostrando o João andando com essa carinha entristecida. Não, é o modo como ele é o estado em que ele se encontra. Então agora o verbo é de ligação e entristecido é um predicativo do sujeito. Então o verbo andar, ele pode ser um verbo de ligação. A verdade é que se esses verbos de ligação eles precisam de uma característica para serem de ligação, quando tem a circunstância, é um verbo intransitivo. Agora, os intransitivos, eles só são intransitivos porque o complemento é uma circunstância. Mas se de alguma forma o complemento virar uma característica, eles passam aqui
a serem verbos de ligação. Então isso só mostra que na língua portuguesa tudo, absolutamente tudo depende de contexto. Então, antes de nós finalizarmos essa etapa, eu quero mostrar um quadrinho para vocês e fixar essa questão do contexto. Então, se liga só. Resumindo tudo que a gente viu aqui agora, ó. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto, indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação. Foi o que a gente acabou de ver. É o quadrinho aqui agora da transitividade. Então, ó, se eu tenho um verbo transitivo direto, obrigatoriamente ele vai pedir o quê? Um objeto direto. Ah, mas tem preposição. Então vai ser o que a gente viu, que é o objeto direto preposicionado. Verbo transitivo indireto vai pedir o quê? Objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto vai pedir os dois, o objeto direto e o objeto indireto. Sabemos bem que aqui não importa a ordem. Tanto faz quem vai aparecer primeiro, se é o direto ou o indireto. Agora, o que eu não posso ter aqui? Dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto. E quando tem verbo intransitivo? Nós vimos, pela visão tradicional, que o verbo intransitivo é um verbo que possui sentido completo. Então, teoricamente, ele não vai pedir nada. E se pedir, vai pedir um complemento que indica a localidade. Claro, tem uma visão divergente, que é a visão da FCC? Tem, mas aí você gira a chavinha e pronto, acabou. Mas, em temperatura normal, se tem verbo intransitivo, o que está ligado a ele é o quê? É uma circunstância, é uma adjunta adverbial. E quando tem verbo de ligação, obrigatoriamente, o que a gente tem? A gente tem um predicativo do sujeito. E aí eu quero mostrar essa parada aqui para vocês, ó. Não existe análise sem contexto. E agora, isso aqui, que é o contexto, ele advém de onde? Da intencionalidade, vou botar assim, ó, da intencionalidade discursiva. Eu também poderia chamar de intenção do autor, tá? A intenção do autor, a intencionalidade discursiva, a perspectiva enunciativa, isso tudo acaba definindo o contexto. Porque tudo que está escrito numa frase tem uma intenção. Nada, absolutamente nada é à toa. Então vamos lá. Olha a primeira frase. João comeu uma torta. Eu quero, neste momento, que você olhe para o complemento. Ah, só salientando aqui. Veja que nas 4 frases eu empreguei, ó, o verbo comer, grafado da mesma forma. Comeu, pretérito perfeito do indicativo. Mesmo tempo e mesmo modo verbal, mesma grafia, tudo direitinho. Mas como são 4 frases diferentes, existem talvez 4 análises diferentes. Pode ser que não, mas eu tenho que olhar. Por isso que cada texto é um texto. Então imagina o seguinte, o camarada aqui, ó, botei o verbo comer. O camarada numa questão fala assim, ó, qual é a classificação do verbo comer na linha 7 do texto? Só que aí o aluno nem volta ao texto. Ele olha lá as opções, tem lá, verbo transitivo direto. Ele pensa, é esse aqui, ó. Quem come, come alguma coisa, verbo transitivo direto. Mas, na verdade, a nossa gramática é atrelada ao texto. Então, o que o aluno deveria ter feito? Deveria ter voltado ao texto para ver que lá dentro do texto não era um verbo transitivo direto, e sim um verbo intransitivo, por exemplo. Então, vamos ver isso aqui agora, ó. Veja que esse complemento, uma torta, não é uma característica nem uma circunstância, é um objeto. Então, o verbo é transitivo. E detalhe, é um complemento, é um objeto sem preposição. Então, o verbo é transitivo direto e o complemento aqui é um objeto direto. E neste momento, qual foi a minha intenção como autor? Quando eu digo João comeu uma torta, eu quis mostrar o que o João comeu. Por isso o verbo é transitivo direto, por isso o complemento é um objeto direto. Daí que veio aquele macetinho na escola. Quem come, come alguma coisa. Então, verbo transitivo direto com objeto direto. Agora olha a próxima frase. João comeu muito.
Eu gostaria que você olhasse agora apenas para o complemento. Muito. Muito por um acaso é um objeto? Não. É uma característica? Não. É uma circunstância de intensidade. Então aqui, veja, o verbo vai ser intransitivo e muito vai ser o que a gente chama de adjunto adverbial de intensidade. E veja que a minha intenção mudou. Agora eu não quero mais mostrar o que o João comeu. Eu quero mostrar a intensividade, né? Eu quero mostrar a forma como ele comeu. Então, o ato intensivo dele, como foi, sabe, como ele comeu muito, como ele comeu demasiadamente. Então, por isso, aqui o verbo é intransitivo e este muito vai ser um adjunto adverbial de intensidade. Agora, olha a próxima frase. João comeu na cozinha. Eu quero que você olhe apenas para o complemento. Na cozinha. Na cozinha funciona como objeto? Não. Funciona como característica? Não. Funciona como o quê? Uma circunstância. Agora não mais uma circunstância de intensidade, e sim uma circunstância de localidade. Então veja que aqui o verbo vai ser intransitivo e o na cozinha vai ser um adjunto adverbial de lugar. E por quê? Porque agora eu não tive a intenção de mostrar o que ele comeu, nem a intensividade, né? Nem o quanto ele comeu. Eu quis mostrar onde ele comeu, que foi na cozinha. Por isso o verbo é intransitivo e o na cozinha é um adjunto adverbial de lugar. Agora, a quarta frase é a mais perigosinha. Por quê? Porque o camarada vai perceber que aqui tem um verbo e que aqui tem um sujeito e que dois complementos aparecem. Então, ele pode aqui se deparar com duas confusões. Primeira confusão é a classificação direta do verbo. Como ele vai perceber que tem dois complementos, ele pode pensar que é um verbo transitivo direto e indireto. Ah, tem dois complementos ali, é verbo transitivo direto e indireto. Agora, se ele olhar com um pouquinho mais de calma, aí ele vai perceber que não são dois objetos os complementos. Ele vai perceber que uma torta funciona como objeto e é um objeto sem preposição. Portanto, é o que a gente chama de objeto direto. Mas que o na cozinha, notoriamente, é uma circunstância de localidade. Então, aqui é um adjunto adverbial de lugar. Só que aí ele vai ter um outro probleminha, também em relação à classificação do verbo. Porque ele vai perceber que na frase 1 apareceu uma torta e o verbo foi classificado como verbo transitivo direto. Já na frase 3, apareceu o na cozinha e o verbo foi classificado como intransitivo. Então, caramba, e agora? No fim das contas, o verbo é transitivo direto ou o verbo é intransitivo? Ou existe, por um acaso, uma classificação, por mim ainda desconhecida, para esse tipo de situação? Calma. Lembra que eu falei da tia Teté lá na escola? Ela era sinistra. Ela nos explicou o tal do sistema SVC, assim, ó, sistema SVO e os adjuntos adverbiais. Por que a nossa tia da escola fez isso? Ela fez isso porque, para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. É isso. E, no fim das contas, o que isso significa? Se numa frase tem sujeito, verbo, objeto e adjunto adverbial, quem foi o verdadeiro elemento exigido pelo verbo? Foi o objeto. O adjunto adverbial é só um algo a mais. Então, se esse objeto foi o verdadeiro elemento exigido pelo verbo, se teve essa exigência, teve transitividade. Então, significa que o verbo é transitivo e pronto. Tem objeto, verbo é transitivo. Então, aqui, ó, tem objeto, não tem? Direto. Então, o verbo é transitivo direto. Peraí, deixa eu mudar a cor da canetinha. O verbo é transitivo direto.
uma torta é objeto direto e o na cozinha é um adjunto adverbial de lugar, porque é uma mera circunstância, é um algo a mais. Aí, opa, você vai falar assim para mim, mas peraí, Sidney, tinha necessidade de colocar o na cozinha? Não, não tinha. Necessidade não tinha, mas houve intenção, intencionalidade. Nada do que é escrito à toa. Então imagina o seguinte, imagina que eu estou numa sala, nós nos conhecemos, e aí você olha para a sala suja de migalhas de torta. E aí você fala assim, ah, eu tenho certeza que foi o João que sujou esta sala. O João é lambão, ele é relaxado. Foi o João. Aí eu simplesmente digo assim para você, ó, o João comeu uma torta na cozinha. Então olha só o panorama que a gente vai fazer aqui agora. Nós estamos falando de verbo, de análise sintática, então significa que nós estamos mencionando morfologia e sintaxe, e agora eu vou criar uma questão semântica, eu vou criar uma questão de interpretação. Se eu disser, João comeu uma torta na cozinha, é ou não é possível inferir, deduzir, concluir, interpretar que pode ter sido qualquer pessoa que sujou esta sala, menos quem? O João. Porque aqui o João não comeu. Onde é que o João comeu? Na cozinha. Então, se lá na cozinha está sujo, beleza, pode ter sido de fato João, mas aqui não, porque aqui ele não comeu. Então, tá vendo? Nada do que é escrito à toa. Tem sempre uma intenção, e esta intenção é que define o contexto. Pois bem, então aqui a gente mata esse panorama da parte verbal e a gente vai entrar num panorama da parte nominal. Olha o que a gente tem aqui, turma. A gente tem aqui, ó, uma listinha de 7 frases com 7 estruturas destacadas. E veja que todas essas estruturas destacadas possuem preposições. Vamos trabalhar a análise sintática. Numa prova, o avaliador já talvez derrubaria muitos, porque a maioria responderia objeto indireto só pelo fato de ter preposição. Só que agora, sequer esses elementos estão ligados a verbos. Não dá nem para pensar num objeto, seja direto, indireto, ou um objeto direto preposicionado. Nem dá para pensar nisso. Essas estruturas aqui, todas estão ligadas, ó, veja, a nomes. Favorável, favoravelmente, casa, construção, construção, plantação, plantação. Todas elas ligadas a nomes. E quando eu tenho uma estrutura preposicionada ligada a um nome, das duas uma. Ou é um complemento nominal, ou é um adjunto adnominal. Conceitualmente falando, o que é um complemento nominal? É aquele elemento que completa o sentido de um nome, ou seja, o nome vem com sentido incompleto e para fazer sentido ele vai exigir um complemento. Essa exigência tem aí a questão da regência. Então eu digo que todo complemento nominal tem o quê? Preposição obrigatoriamente. Existe a possibilidade de ter um complemento nominal sem preposição só se for um complemento nominal pronominal. Não tem uma preposição explícita, mas vai ter a preposição implícita. Então eu posso afirmar sim que todo complemento nominal tem preposição. Então não existe a possibilidade de aparecer um termo sem preposição e a gente querer ali na hora classificar como complemento nominal. Isso não existe. Agora, e o adjunto adnominal? Como diz o próprio nome, ele está junto do nome. Pode ser que tenha preposição, pode ser que também não tenha preposição. Quando não tem preposição, não confunde. Você já mata que é adjunto adnominal. O problema é quando tem a preposição. Aí é que bate a dúvida. Caramba, e agora? Vai ser complemento nominal ou vai ser adjunto adnominal? Estou na dúvida. Turma, a verdade é que vocês não precisam saber essa essência teórica que eu acabei de citar aqui. É legal saber, mas vocês precisam, na verdade, dominar um quadrinho. O quadrinho do complemento nominal com adjunto adnominal, que eu vou mostrar para vocês agora. Não, agora não. Daqui a pouco, no próximo bloco, tá? Então, galera, beijão, tchau, tchau. Até daqui a pouco. Clique like.